Bom dia, povo de Deus! Continuando com o nosso estudo de ontem, falando sobre a criação, nós percebemos que Deus, quando viu esse mundo sem forma e vazia, ele começou a dar forma nesse mundo. Por que ele fez isso? Por amor, ele foi movido por um amor. Ele foi movido pelo fato de ele ser um Deus criador. Ele não poderia deixar que esse mundo continuasse sem forma e vazia. E ele então colocou todo o seu projeto, toda a sua inteligência para fazer com que esse mundo fosse um mundo habitável. E nós vimos que tudo isso foi movido por amor, porque Deus é amor. Querido, seguindo essa linha de raciocínio e entendendo que Deus é um Deus de amor, jamais iremos pensar que qualquer coisa contrária a isso seja verdade. Se nós tivermos uma visão nossa desse mundo, nós vamos chegar na conclusão que Deus simplesmente fez esse mundo e deixou esse mundo a bel prazer de nós. Mas na realidade, não foi isso que aconteceu. Quando nós usamos o filtro da palavra de Deus, nós entendemos perfeitamente algumas coisas que de outra forma nós não entenderíamos. Por exemplo, você já parou e já se perguntou por que existe tanto sofrimento se Deus é um Deus de amor? Por que existe tanta injustiça, tantas guerras, tantas mortes, se Deus é um Deus de amor? Você já parou para fazer essa pergunta? Diante de uma situação de injustiça, você clamou por Deus, querendo saber onde que Ele está e por que Ele não está fazendo nada? Sim, eu já fiz essas perguntas algumas vezes. Porque assim como você, eu também já passei por algumas dificuldades, por algumas provações na vida, por algumas injustiças, ao ponto de imaginar que Deus não está presente. Que Deus parece que está sentado no seu trono com uma varinha, castigando um, abençoando o outro, dando privilégio para um e tirando os privilégios do outro. Não é essa a ideia que nós temos muitas vezes? Sabe por que nós temos essa ideia? Porque nós usamos a nossa visão, nosso conceito, as nossas justiças para entender a justiça de Deus. Mas a partir do momento que nós usamos a Bíblia Sagrada como filtro para podermos entender coisas que fogem da do nosso poder, parece que fica mais claro e nós passamos a entender melhor esse mundo e por que estamos sofrendo. Querido, hoje eu quero ler para vocês dois textos da Bíblia. O primeiro encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Querido, se nós pudéssemos olhar com o olho da fé, o olho espiritual, uma cortina seria aberta e nós viríamos uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E nós fazemos parte dessa batalha. E o campo de batalha é a nossa mente. Satanás, durante todo esse período, todo esse século, ele tem procurado desfigurar e mentir com relação à personalidade de Deus. E ele tem usado meios enganosos para nós levarmos a entender e nos convencer de que Deus é um Deus injusto. E quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, o manual de instrução, nós percebemos a verdade e entendemos que o plano de Deus sempre foi de fazer o melhor para mim e para você. Querido, Deus olha para esse mundo com olhar de ternura, com olhar de lágrimas, porque Ele sofre tanto quanto eu e você quando sofremos. Não foi plano de Deus, não foi propósito de Deus criar esse mundo e nos colocar nesse mundo para o sofrimento. Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o casal que casa com a intenção de formar uma família, colocar filhos no mundo e fazer esses filhos sofrer? Eu acredito que na sã consciência e na questão da normalidade, isso não existe. Ninguém vai projetar um filho, criar um filho para que esse filho venha sofrer. Isso porque nós somos humanos e nós somos falhos. Agora imagina Deus. Eu não consigo ver um Deus de amor nos criar e nos colocar nesse mundo para o sofrimento. Existe, queridos, uma batalha muito grande entre o bem e o mal, entre
Deus e Satanás. E nós fazemos parte dessa batalha. E como nós podemos vencer essa batalha? Segurando firmemente nas mãos de Jesus. Por que podemos confiar em Jesus? Porque Jesus esteve nesse mundo. No livro de Romanos, no capítulo 5 e o verso 8, nós lemos o seguinte. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: Mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Sabe o que significa isso? Deus não nos abandonou. Deus enviou o seu Filho para vir nesse mundo e morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Pense nisso e lembre, você nunca estará sozinho, porque os olhos de Jesus sempre estará olhando e velando por você. Oremos. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por essa oportunidade de entendermos que estamos nesse mundo não sozinhos, estamos numa grande batalha, numa grande guerra, e o Senhor estará conosco sempre, até o dia da sua volta. Muito obrigado, Pai. Nos dê um bom dia, é o que te pedimos por Jesus. Amém.